Olá, muito bom dia, crianças. Sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira. Que seja uma terça-feira abençoada, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, a família de vocês, tá? Dando muita saúde e colocando sempre vocês no caminho do bem. Amém? Isso aí. Então, hoje a gente tem uma pequena revisão de ciências, isso mesmo. E em ciência nós estamos estudando sobre o quê? Sobre as plantas. A tia Diva até colocou aqui essa árvore para a gente lembrar as partes das plantas e as diferentes plantas que existem, não é verdade? Então, vamos relembrar logo quais são as partes das plantas? Bora lá! Eu tenho aqui embaixo, onde fixa a planta, né? Raiz. Eu tenho o caule, ou também chamado de tronco, essa parte aqui marrom, tá? Eu tenho umas folhas, eu tenho umas flores, eu tenho o fruto e dentro do fruto eu ainda tenho as sementes que geram novas plantinhas, tá? Então vamos lá: raiz, caule ou tronco, folha, flores, frutos e sementes. Isso mesmo. Então a gente viu nesse conteúdo que existem diferentes plantas, né? Deixa eu pegar aqui o livro pra gente ver. A gente viu as partes dessas plantas e a gente viu também que existem tipos de plantas terrestres, aquelas que vivem na terra, né? E as aquáticas, que elas se desenvolvem na água. A gente tem um exemplo do aguapé. O aguapé é uma planta que ela fica submersa na água, né? Então, o seu ambiente é a água. E a gente tem exemplos de mangueira, cajueiro, na verdade, que são exemplos de plantas terrestres. A gente viu esses dois tipos de plantas também, tá? A gente viu também que algumas plantas, elas servem de alimentos para o ser humano. Na verdade, quando a gente cultiva uma horta, quando a gente tem um pomar, lembrando que o pomar é aquele que dá frutas, né? E algumas partes dessas plantas, elas podem ser consumidas pelos seres vivos, né? Pelos seres humanos, como por exemplo a raiz, a folha, né? O caule e o fruto dessas sementes, elas servem de alimento. Um exemplo é a cenoura. A cenoura é uma raiz e nós comemos a cenoura, né? O tomate a gente tem como exemplo. As folhas, nós temos a alface, são folhas que o ser humano pode comer, tá bom? A gente viu também nesse conteúdo que a gente tem que ter certos cuidados com as plantas, né? Cultivar a planta em um vaso do tamanho adequado para ela, né? Regar a planta com a quantidade de água adequada também. Deixar as plantas em locais arejados para receber a luz solar pela manhã, né? Porque à tarde o sol é muito forte, se for cultivado em vaso. A gente viu que a gente tem que adubar a planta quando necessário, porque o adubo, ele ajuda no crescimento da planta, né? E a gente viu que a gente não precisa ficar quebrando e retirando as partes das plantas, certo? A gente viu muita coisa. A gente viu também que o dia da árvore foi comemorado em 21 de setembro, tá? A gente tá no mês de outubro, mas é um dia comemorado, somente o dia da árvore, né? E a gente pode se alimentar dessas plantas. E para isso a gente deve cultivá-las bem, tá certo? Não maltratar a natureza, não destruir as plantas, porque elas servem também de alimento pra gente, tá bom? O nosso conteúdo de ciência, ele tá bem fácil de aprender mesmo, tá? É um conteúdo ótimo para se estudar. A tia Ju vai passar umas questões aqui para você fazer no caderno. Lembrando que hoje a gente tem aula ao vivo às 15 horas. O link ficará disponível na disciplina de português. Conto com a presença de vocês, tá certo? Beijos e façam atividade para copiar no caderno.